Dias antes do casamento do meu filho, ouvi por acaso a noiva dele ao telefone, rindo e dizendo que me usaria como babá para mais de 20 crianças durante a cerimônia. A velha inútil vai cuidar das crianças, assim poderemos nos divertir sem nos preocupar. Foram as palavras dela. Naquele instante, decidi mudar meus planos. E no grande dia, simplesmente desapareci. Logo, meu telefone começou a tocar sem parar. Mãe, por favor, as crianças estão fora de controle. Onde a senhora está? Mas já era tarde demais. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena Rodrigues. Tenho 68 anos e nunca imaginei que aos meus quase 70 precisaria ensinar uma lição de respeito ao meu próprio filho. Foi numa quarta-feira comum que tudo mudou. Eu estava na cozinha, organizando minhas anotações para o buffet que havia prometido preparar para o casamento do meu filho Eduardo com Vanessa. Seria um evento para 180 pessoas, dali a 10 dias, e eu tinha prometido cozinhar tudo: entrada, prato principal, acompanhamentos e até sobremesas. Um trabalho imenso, mas era meu presente para o casal. Com meus anos de experiência como cozinheira amadora e a ajuda de 2 amigas, eu sabia que daria conta. Enquanto calculava as quantidades de ingredientes, ouvi vozes vindas do quintal. Eduardo tinha passado para deixar a lista final de convidados e estava ao telefone com algum cliente. Ele é contador. Vanessa, que chegou com ele, conversava animadamente no celular. Não prestei atenção inicialmente, ocupada com meus cálculos de quanto bacalhau e camarão seriam necessários para alimentar todos os convidados. Mas então, ouvi meu nome ser mencionado por Vanessa, seguido por uma risada que nunca tinha ouvido dela antes. Uma risada fria, calculista. Instintivamente, me aproximei da janela da cozinha que dava para o quintal. É isso mesmo, Patrícia. Vai ser perfeito, Vanessa dizia com animação. A mãe do Eduardo vai cuidar de todas as crianças durante a festa inteira. São uns 20 pirralhos, de bebês a adolescentes, mas ela está totalmente acostumada com isso. Congelei com a colher de medida na mão. Nem precisamos contratar babás. A sogra vai dar conta de tudo enquanto a gente se diverte sem preocupação. Assim, nenhuma criança vai atrapalhar as fotos ou a pista de dança. Meu coração acelerou quando ouvi a próxima parte. O melhor é que ela nem sabe ainda. Eduardo disse que a mãe dele adora crianças e sempre se oferece para ajudar. Ela é tão prestativa que nem vai perceber que estamos nos aproveitando. É como ter uma babá profissional de graça. Senti meu rosto quente, um misto de vergonha e indignação subindo pelo meu corpo. Mas ela concordou? Perguntou a voz do outro lado, que pude ouvir pelo volume alto do telefone. Claro que não. A gente nem perguntou diretamente. Eduardo apenas comentou que haveria algumas crianças, e ela logo disse que poderia ajudar se necessário. Tradução: vamos jogar todos os pestinhas para ela cuidar a noite toda. Vanessa riu novamente, aquela risada que me arrepiou. E o melhor, como ela vai estar ocupada com as crianças, nem vai conseguir comer do buffet que ela mesma está preparando. Mais comida para os convidados importantes. Baixei minha colher lentamente, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Por 2 anos desde que Eduardo a apresentou, Vanessa tinha sido a nora perfeita aos meus olhos. Sempre educada, me chamando de Dona Helena, com respeito, trazendo pequenos presentes, elogiando minha comida, me pedindo receitas. E agora descobri que tudo não passava de um ato. Outra vantagem é que ela não vai poder ficar se intrometendo nas conversas dos adultos, Vanessa continuou. Você sabe como são as sogras, sempre querendo dar opiniões sobre tudo e contando histórias chatas. Pelo menos a minha vai estar útil para variar. Nesse momento, ouvi os passos de Eduardo se aproximando depois de encerrar sua ligação. Do que você está rindo tanto? Ele perguntou carinhosamente a Vanessa. Estava contando para a Patrícia como organizamos tudo para as crianças não incomodarem no casamento. Sua mãe vai tomar conta delas. Ah, minha mãe é incrível mesmo, Eduardo respondeu com orgulho.
sempre disposta a ajudar a família. É impressionante como ela ainda tem energia para correr atrás de crianças na idade dela. É super conveniente ter uma sogra assim, Vanessa comentou com um tom que Eduardo não pareceu notar, mas que para mim estava carregado de desprezo. Afastei-me da janela sentindo náuseas. Minhas pernas bambearam enquanto me apoiava na pia. Ali estava eu, gastando quase 20.000 thalers do meu dinheiro em ingredientes, dedicando semanas para organizar o casamento perfeito para eles, e era assim que me viam, como uma serviçal conveniente. Fui para meu quarto e sentei na beirada da cama, olhando para as fotos de família na cômoda. Eduardo criança, adolescente, na formatura. Fotos do meu marido, que partiu há 10 anos. Eu tinha dedicado minha vida a ser mãe, e depois da morte do meu esposo, concentrei todo o meu amor em Eduardo. E agora, quando eu pensava que estava ganhando uma filha, descobri que estava apenas ganhando uma patroa. Nos 2 dias seguintes, agi normalmente. Quando Eduardo ligou perguntando sobre os preparativos, respondi que tudo corria bem. Quando Vanessa apareceu para ajudar, algo que ela nunca realmente fazia, sorri e agradeci sua preocupação. Mas por dentro, um plano estava tomando forma. Na sexta-feira, 3 dias depois de ouvir a conversa, liguei para Margarida, minha melhor amiga há mais de 40 anos. Preciso da sua ajuda com algo que vai chocar você. Falei assim que ela atendeu. Helena, pelo tom da sua voz, já sei que alguém te deixou furiosa. Me conta tudo. Relatei a conversa que ouvi, como me senti traída e como Vanessa e Eduardo planejavam me usar sem nem mesmo me perguntar. Aquela víbora! Margarida exclamou indignada. Depois de tudo que você tem feito por eles, gastando uma fortuna no casamento, cozinhando para 180 pessoas, e eles te tratam como empregada? O que você vai fazer? Tenho um plano, respondi, e você vai adorar. Durante o fim de semana, comecei a executar meu plano discretamente. Na segunda-feira, liguei para todos os fornecedores que havia contratado para complementar o buffet que eu prepararia. Bom dia! Aqui é Helena Rodrigues. Preciso cancelar o pedido para o casamento de sábado, informei ao primeiro deles. Sim, sei que é em cima da hora, mas surgiu um imprevisto familiar. Alguns fornecedores tentaram cobrar taxas de cancelamento, o que aceitei sem hesitar. Era um preço pequeno pelo que eu estava prestes a fazer. Na quarta-feira, cancelei as flores extras que havia encomendado. Na quinta, liguei para a doceria que faria os doces que complementariam minhas sobremesas. Tudo cancelado, um após o outro. Eduardo ligou várias vezes durante a semana para confirmar os detalhes. Mãe, está tudo sob controle? Precisa de ajuda com alguma coisa? Não se preocupe, filho. Tudo está perfeito. Amanhã vai ser um dia maravilhoso, respondi com uma calma que o tranquilizou imediatamente. A senhora é a melhor mãe. Vanessa e eu somos muito gratos por tudo que a senhora está fazendo. Não precisa agradecer, Eduardo. Amanhã tudo acontecerá exatamente como vocês planejaram. Ele não percebeu a ironia em minhas palavras. Na sexta à noite, arrumei uma pequena mala com roupas para 2 dias, meus remédios para a pressão, um livro que estava lendo há meses sem tempo para terminar e alguns itens de higiene pessoal. Margarida me enviou uma mensagem confirmando nossos planos. Tudo reservado para amanhã. Você está pronta para o seu dia de liberdade? Mais pronta do que estive em anos, respondi. Antes de dormir, escrevi uma carta e a deixei na mesa da cozinha, onde Eduardo sempre se sentava quando me visitava. Era curta e direta. Querido Eduardo, quando você ler esta carta, estarei desfrutando de um merecido descanso. Por semanas, preparei tudo para fazer seu casamento perfeito. Mas recentemente, descobri que você e Vanessa tinham outros planos para mim. Aparentemente, meu papel em seu dia especial era ser babá gratuita para 20 crianças durante a festa toda, sem que ninguém se preocupasse em me perguntar se eu queria esse trabalho. Como o buffet que prometi também fazia parte das minhas obrigações não consultadas, decidi cancelar tudo. Espero que encontrem uma solução rápida. Retornarei domingo à noite. Com amor,
mas com dignidade, mãe. Naquela noite quase não dormi. Não por nervosismo, mas pela adrenalina. Por décadas, coloquei as necessidades da minha família acima das minhas próprias. Como esposa, cuidei do meu marido durante sua doença até seu último suspiro. Como mãe, dediquei-me integralmente a Eduardo, sempre disponível para qualquer coisa que ele precisasse. E como sogra, tentei ser perfeita para Vanessa, acreditando que finalmente ganharia a filha que nunca tive. Mas naquela noite de insônia, percebi que o amor não deveria significar apagamento. Amar não é ser usada. E respeito não é algo que devemos implorar, mas algo que merecemos. Na manhã de sábado, o grande dia do casamento, acordei às 5h30. Tomei um banho demorado, arrumei meu cabelo com cuidado e vesti um vestido vermelho que guardava para ocasiões especiais, não aquele azul marinho discreto que havia separado para o casamento. O vermelho era uma declaração de independência. Margarida chegou pontualmente às 7h, como combinado, com 2 malas e um sorriso cúmplice. "Pronta para o seu dia de rebeldia?" perguntou, me abraçando. "Mais do que pronta. Sinto que esperei por este momento por décadas." Havíamos reservado um final de semana em um spa a 2 horas da cidade, um lugar luxuoso com vista para um lago que eu sempre quis conhecer, mas nunca tinha encontrado tempo, ou melhor, nunca tinha priorizado meus próprios desejos. O pacote incluía massagens, tratamentos faciais, gastronomia de primeira e uma suíte com banheira de hidromassagem. Todo o dinheiro que economizei para o buffet do casamento seria gasto comigo mesma pela primeira vez em décadas. Olhei uma última vez para minha cozinha antes de sair. As gavetas de talheres que tinha organizado especialmente para o casamento. A despensa onde guardei especiarias importadas para as receitas. A geladeira onde planejava armazenar as entradas prontas. Tudo feito com amor. Um amor que foi confundido com obrigação. "Helena, tem certeza disso?" Margarida perguntou quando entrei no carro. "Porque uma vez que começarmos, não há como voltar atrás." Olhei para ela com determinação. "Tenho 68 anos, Margarida. Se não me defender agora, quando?" "Então vamos," ela disse ligando o carro. A viagem até o spa foi libertadora. Conversamos sobre nossos filhos, netos e como nossa geração foi criada para servir sem questionar. "Lembra quando nossos filhos eram pequenos e achávamos que os maiores problemas eram eles não quererem comer vegetais?" Margarida riu. "Sinto falta daqueles problemas simples," respondi. "Pelo menos naquela época, quando você fazia algo por amor, era recebido como amor, não como servidão." Chegamos ao spa às 9h30 da manhã. O lugar era ainda mais bonito do que nas fotos online. Jardins impecáveis, vista panorâmica do lago e uma atmosfera tranquila que parecia lavar minha ansiedade. A recepcionista nos recebeu com sorrisos calorosos e 2 taças de espumante com morangos. "Bem-vindas, senhoras. Seus quartos estão prontos e os tratamentos começarão em 1 hora." "É alguma ocasião especial?" "Sim," respondi com um sorriso genuíno. "Estou celebrando minha independência." Enquanto nos instalávamos em nossos quartos adjacentes, comecei a imaginar o que estaria acontecendo na cidade. O casamento estava marcado para as 16h, mas os preparativos do buffet deveriam começar cedo. Eduardo provavelmente já estava me ligando para perguntar sobre a comida. Como previsto, às 10h15, meu telefone começou a tocar. Era Eduardo. Deixei tocar. 5 minutos depois, tocou novamente. E novamente. Desliguei o aparelho. "Dona Helena, está tudo bem?" perguntou a massagista quando me viu sorrindo, enquanto ela preparava as pedras quentes para minha primeira sessão. "Perfeitamente bem, querida. Por favor, continue." Durante as próximas 3 horas, dediquei-me inteiramente ao meu próprio prazer. A massagem com pedras quentes relaxou músculos que nem sabia que estavam tensos. O tratamento facial deixou minha pele radiante. Margarida e eu almoçamos no restaurante do spa. Comida deliciosa que não precisei cozinhar,
servida por pessoas que me trataram com respeito. Sabe do que mais gosto disso tudo? Comentei com Margarida enquanto saboreávamos um vinho branco na varanda com vista para o lago. O quê? Que pela primeira vez em anos estou fazendo exatamente o que quero, quando quero, sem precisar perguntar a ninguém se está tudo bem ou se precisam que eu faça algo antes. Margarida levantou sua taça. Brindo a isso e a cara da Vanessa neste exato momento. Às 14h, decidi ligar meu telefone novamente. Tinha 22 chamadas perdidas de Eduardo, 14 mensagens de texto e, surpreendentemente, 5 ligações de Vanessa. As mensagens se tornavam cada vez mais desesperadas. Mãe, onde a senhora está? Estamos ligando a manhã toda. Mãe, achei sua carta. Por favor, me ligue com urgência. Mãe, o casamento começa em 2 horas. Atenda, por favor. Mãe, cadê a comida? Os fornecedores estão chegando e dizendo que a senhora cancelou tudo. Mãe, por favor, podemos conversar depois do casamento? Precisamos resolver a situação do buffet agora. Mãe, Vanessa está chorando. Nos ajude. A última mensagem havia chegado há apenas 10 minutos. Mãe, tem 20 crianças aqui e não sabemos o que fazer com elas. Os pais estão perguntando quem vai cuidar delas durante a cerimônia. Respirei fundo e disquei o número de Eduardo. Ele atendeu no primeiro toque. Mãe, onde a senhora está? Ele gritou, em pânico total. Olá, filho. Estou em um spa maravilhoso com Margarida, aproveitando uma massagem de chocolate. Como vai o seu casamento? Mãe, isso não pode estar acontecendo. Os convidados já estão chegando e não tem comida. Os fornecedores de doces disseram que a senhora cancelou tudo. Vanessa não para de chorar. Você não leu minha carta? Expliquei tudo lá. Cancelei o buffet quando descobri que meu verdadeiro trabalho era ser babá, não convidada. Mas mãe, o casamento já vai começar. Não podemos cancelar agora. Eduardo, você tem 42 anos, um bom emprego e uma noiva que aparentemente é ótima em organizar. Tenho certeza que vocês encontrarão uma solução. Tem alguma churrascaria que entrega por delivery? Mãe, a senhora não pode estar falando sério. Filho, nunca estive mais séria na minha vida. Aproveitem seu casamento. Nós vamos aproveitar nosso spa. Ah, e não me espere cedo amanhã. Vamos tomar café da manhã aqui também. Espere, mãe. Vanessa quer falar com a senhora. Ouvi ruídos, choro ao fundo e vozes desesperadas. Então a voz de Vanessa surgiu, não mais com aquele tom doce de sempre. Helena, você não pode fazer isso conosco. Você prometeu o buffet. Tem 180 pessoas aqui. Vanessa, querida, respondi com a voz mais calma que consegui reunir. Prometi o buffet quando pensava que era uma convidada especial no seu casamento. Quando descobri que, na verdade, eu era a babá gratuita, mudei de ideia. Mas as crianças, tem 20 crianças aqui e os pais esperam que alguém cuide delas. Imagino que isso deve ser muito difícil. Você não tem uma amiga que pode ajudar? Qual era mesmo o nome dela? Patrícia? Ouvi dizer que ela acha que sou muito boa com crianças. O silêncio do outro lado da linha foi delicioso. Durou alguns segundos que pareceram uma eternidade. Podia ouvir o caos ao fundo, crianças chorando, adultos falando alto e o som de alguém movendo mesas e cadeiras freneticamente. Como a senhora sabe sobre a Patrícia? Vanessa gaguejou. E pela primeira vez em 2 anos, sua voz soou quebrada, sem aquela confiança falsa que sempre demonstrou. Ah, querida, aprendemos muitas coisas aos 68 anos. Uma delas é que paredes têm ouvidos, especialmente quando as pessoas falam tão alto no meu quintal. Helena, por favor, podemos conversar sobre isso depois? Agora precisamos que a senhora venha imediatamente. Vanessa implorou, seu tom de voz agora completamente diferente daquele que usava comigo normalmente. Vanessa, você não precisa de nada de mim. Baseado no que ouvi, o que você precisa é de uma babá profissional. Sugiro que procure no aplicativo. Acho que eles cobram em torno de R$ 50 por hora por criança. Vejamos.
20 crianças por 6 horas dá 6.000 reais. Barato comparado aos 20.000 reais que gastei no seu buffet. Ouvi Vanessa gritando com alguém ao fundo. Eduardo, sua mãe enlouqueceu. Ela diz que sabe de tudo o que conversamos. Então ouvi a voz de Eduardo novamente, agora diferente, mais grave, como quando era criança e sabia que tinha feito algo errado. Mãe, a senhora ouviu nossa conversa no quintal? Ouvi muitas coisas interessantes, filho. Por exemplo, que sou uma velhinha que é útil para ser mantida ocupada, para não atrapalhar as conversas importantes de adultos. Também ouvi que sou tão acostumada a cuidar de crianças que nem perceberia que estão me usando. E minha favorita, que sou como ter uma babá profissional gratuita para a noite toda. O silêncio foi ainda mais longo desta vez. Margarida, que estava ouvindo tudo da cadeira ao lado na varanda, me deu um sinal de positivo. Mãe, Eduardo começou com voz de criança repreendida. Eduardo, você tem 42 anos, é um homem bem-sucedido, inteligente. Nunca passou pela sua cabeça me perguntar se eu queria passar seu casamento inteiro correndo atrás de 20 crianças em vez de celebrar com meu único filho? Nós achamos que a senhora gostava de cuidar de crianças. Gosto de cuidar dos meus netos ocasionalmente, Eduardo. Não gosto de ser a babá oficial do casamento sem que ninguém me consulte. E definitivamente não gosto de ouvir que minha nora me considera um incômodo que precisa ser mantido ocupado para não atrapalhar. Vanessa não disse isso. Eduardo, tenho 68 anos, não tenho Alzheimer. Ouvi cada palavra. Ouvi quando sua esposa disse à amiga que era esperta por conseguir uma babá gratuita. Ouvi quando riram sobre como eu não seria capaz de comer do buffet porque estaria ocupada. Ouvi tudo. Nesse momento, o silêncio foi interrompido pelos gritos de uma criança ao fundo e pela voz de uma mulher dizendo: "Onde está a pessoa que ia cuidar das crianças? Meu filho acabou de derrubar um arranjo de flores e está correndo pelo salão." Aí está sua resposta, filho. O espetáculo começou. Mãe, por favor, venha. Pagaremos a senhora. Daremos 3.000 reais para cuidar das crianças. Ri tanto que Margarida se assustou. 3 ex. 000, Eduardo. 5 minutos atrás, era um favor de família que eu deveria fazer por amor. E agora que percebeu que não sou tão boba quanto pensou, quer me pagar 3.000 reais para arruinar meu vestido vermelho correndo atrás de crianças que nem conheço? Vanessa gritou algo incompreensível ao fundo. Eduardo, não há dinheiro suficiente no mundo para me fazer ir a esse casamento agora, mas vou dar um conselho gratuito. Da próxima vez que planejar usar alguém como empregado, pergunte primeiro. É educado. 5.000? Eduardo ofereceu totalmente desesperado. Eduardo, meu filho, escute com atenção. Se você tinha 5.000 reais para me pagar como babá, também tinha dinheiro para contratar um buffet profissional em vez de me fazer gastar minha aposentadoria no seu casamento. Mas era mais conveniente que mamãe pagasse tudo e ainda trabalhasse de graça, não é? Margarida me serviu mais vinho e sussurrou. Você está arrasando, amiga. Mãe. A voz de Eduardo estava embargada. Por favor, não faça isso comigo. É meu casamento. Eduardo, não estou fazendo nada com você. Você fez algo comigo. Você e sua noiva decidiram que eu era sua empregada pessoal sem me consultar. Estou apenas decidindo que não aceito esse trabalho. Mas não conseguiremos comida a esta hora. Os convidados vão ficar com fome. Isso se chama planejamento, filho. Quando você organiza um casamento, certifique-se de que tem comida e babá garantidas. Você presumiu que tinha os dois de graça, mas estava enganado. Helena, volte para o salão agora mesmo ou nunca vamos te perdoar, Vanessa gritou, mostrando sua verdadeira personalidade. Vanessa, querida, não há nada para perdoar. Você planejou me usar. Eu decidi não me deixar ser usada. É simples assim. E, francamente, depois de ouvir seu verdadeiro tom de voz, estou muito feliz por não estar aí. Você é uma velha egoísta. Arruinou meu casamento. Ela berrou. Não, querida.
Você arruinou seu casamento quando decidiu que economizar dinheiro era mais importante que tratar sua sogra com respeito. Eu apenas decidi não ser cúmplice da minha própria humilhação. Eduardo retomou o telefone. Mãe, as crianças estão completamente descontroladas. Uma entrou na cozinha e derrubou o bolo. Outra está escondida embaixo da mesa principal. Os pais estão furiosos. E onde está Patrícia? Ela não pode ajudar a amiga com as crianças? Patrícia diz que não sabia que teria que cuidar de crianças. Que conveniente! A mesma Patrícia que ria sobre como a velhinha ia cuidar de todos os pestinhas, agora diz que não pode ajudar. Mãe, por favor. Eduardo, vou desligar agora porque minha massagem de chocolate está esperando. Mas antes, quero te dizer algo. Espero que esta experiência te ensine que sua mãe não é sua empregada pessoal. Sou uma mulher de 68 anos que merece respeito, não uma serviçal que você pode usar quando é conveniente. Espere, mãe. A senhora realmente não vem? Realmente não vou. Aproveitem seu casamento. Nós vamos aproveitar nosso spa. Amanhã conversamos. Primeiro, quero que reflita sobre o que aconteceu aqui. Mas, mãe... Eduardo, preciso ir. Minha massagista está me esperando. E ao contrário de vocês, ela está me tratando com respeito, porque estou pagando pelos serviços dela. Desliguei o telefone e o coloquei no silencioso. Margarida estava aplaudindo silenciosamente. Helena, isso foi magistral. Como você se sente? Me sinto livre, Margarida. Pela primeira vez em anos, me sinto completamente livre. Sentada na varanda do spa, olhando para o lago, experimentei uma paz que não sentia há muito tempo. Margarida me observava com uma mistura de admiração e preocupação. Helena, tem certeza que fez a coisa certa? Ela perguntou, tomando um gole de vinho. Eduardo é seu único filho. Precisamente por ser meu único filho, preciso dar esta lição. Se não fizer isso agora, Vanessa vai transformá-lo em alguém que trata a própria mãe como empregada, e não vou permitir isso. Nas próximas horas, meu telefone vibrou constantemente, mas o mantive no silencioso. Margarida e eu aproveitamos cada segundo de nossos tratamentos de spa como se nada estivesse acontecendo. O tratamento facial de colágeno deixou minha pele suave, e a massagem aromática relaxou músculos que estavam tensos há anos pelo estresse de tentar ser a sogra perfeita. Sabe o que é mais irônico? Comentei com Margarida enquanto relaxávamos na hidromassagem, observando o pôr do sol. Por 2 anos, tentei tanto ser a sogra ideal que perdi minha própria identidade. Cozinhei o que Vanessa gostava. Decorei como ela achava bonito. Até mudei minha forma de vestir, para me encaixar na imagem que ela tinha da sogra perfeita. Sempre achei estranho, Margarida admitiu. Você, que sempre foi tão independente, de repente parecia estar pedindo permissão para tudo. Você estava certa. E o pior é que quanto mais tentava agradá-la, menos ela me respeitava. Para Vanessa, minha disposição para ajudar era fraqueza, não amor. Às 20h, decidi verificar meu telefone. Tinha 53 chamadas perdidas, 38 mensagens de texto e, para minha surpresa, várias mensagens de números desconhecidos. Aparentemente, alguns parentes haviam conseguido meu número para tentar me convencer a voltar. As mensagens revelavam o desespero crescente. Mãe, tivemos que pedir pizza para todos os convidados. Gastamos 8.000 galhos em pizza de última hora. Mãe, pais de 5 crianças já foram embora irritados porque não tinha quem cuidasse delas. Mãe, Vanessa está trancada no banheiro chorando. Diz que a senhora arruinou o dia mais importante da vida dela. Mãe, o fotógrafo está perguntando se pode tirar fotos de família. Falei que vovó não pôde vir. De um número desconhecido. Dona Helena, sou Ricardo, pai de Vanessa. Por favor, venha nos ajudar. Minha filha está devastada. De outro número. Helena, sou Patrícia. Sei que ouviu nossa conversa. Por favor, nos perdoe. Foi apenas uma brincadeira. Ri enquanto lia a mensagem de Patrícia.
Uma brincadeira? Margarida, planejar usar alguém como empregada gratuita é uma brincadeira muito cara. Mas a mensagem que mais me chamou a atenção veio de um número que não reconheci. Dona Helena, sou Cristina, mãe de um dos meninos no casamento. Queria dizer que vários pais e eu estamos muito chateados porque nos disseram que alguém cuidaria das crianças e agora não tem ninguém. Alguns já foram embora. O que fizeram com a senhora não é justo. Olha isso, Margarida, mostrei a mensagem. Não sou a única que pensa que o que eles fizeram foi errado. Claro que não. Qualquer pessoa decente perceberia que tratar a mãe do noivo assim é inaceitável. Às 21h, enquanto jantávamos no elegante restaurante do spa, meu telefone tocou novamente. Era minha cunhada, Beatriz, irmã do meu falecido marido. Helena, o que está acontecendo? Eduardo me ligou chorando, dizendo que você não foi ao casamento dele. Contei a história completa, incluindo a conversa que ouvi e como me senti. Helena, você fez a coisa certa, ela disse sem hesitar. Se meu irmão estivesse vivo, ele teria ido pessoalmente dar uma lição em Eduardo. Ninguém trata a mãe dele assim, especialmente depois de tudo que você tem feito por aquela família. Você realmente acha que fiz a coisa certa, Beatriz? Conheço Eduardo desde que nasceu. É um bom rapaz, mas aquela mulher o tem completamente manipulado. Já era hora de alguém abrir os olhos dele. E se esse alguém tinha que ser você, a própria mãe dele, então que seja. Beatriz me contou que outros parentes já tinham descoberto o que havia acontecido, pois Eduardo estava ligando para todos pedindo ajuda. A maioria está do seu lado, Helena. Sua prima Vera diz que Vanessa sempre pareceu falsa para ela. Seu sobrinho Júlio está furioso com Eduardo por tratar você dessa maneira. Depois de falar com Beatriz, me senti mais confiante em minha decisão. Não estava sendo uma mãe cruel. Estava sendo uma mãe que se respeita e ensina seu filho a fazer o mesmo. Às 22h, Margarida e eu nos recolhemos aos nossos quartos. Tinha uma linda suíte com varanda privativa, com vista para o lago. Coloquei minha camisola mais confortável, servi-me de uma taça de vinho do frigobar e sentei na varanda para contemplar as estrelas. Meu telefone continuava vibrando constantemente, mas não me incomodava mais. Cada vibração era uma confirmação de que tinha tomado a decisão correta. Se Eduardo e Vanessa estivessem realmente arrependidos, teriam enviado uma mensagem sincera de desculpas, em vez de continuar tentando me manipular para resolver o problema deles. Finalmente, às 23h, decidi ler as mensagens mais recentes. Mãe, o casamento acabou. Foi um desastre completo. Mãe, as crianças quebraram 3 arranjos florais e mancharam o vestido de uma madrinha. Mãe, a amiga de Vanessa teve que cuidar de algumas crianças e está furiosa conosco. Mãe, Vanessa diz que não vai me perdoar por minha mãe ter arruinado o casamento dela. Mãe, por que está fazendo isso comigo? Pensei que me amasse. Essa última mensagem doeu em meu coração, mas também confirmou que Eduardo ainda não entendia nada. Não era sobre amor, era sobre respeito. Eu podia amar meu filho com toda a minha alma e, ao mesmo tempo, me recusar a permitir que ele me desrespeitasse. Decidi responder apenas a essa última mensagem. Eduardo, é precisamente porque te amo que não vou permitir que me trate como empregada. Um filho que ama sua mãe não planeja usá-la sem consultá-la. Um filho que ama sua mãe não permite que sua esposa zomba dela. Te amo, mas também amo a mim mesma. E já era hora de você saber disso. A resposta veio imediatamente. Mãe, Vanessa está dizendo que talvez seja melhor nos mudarmos para outra cidade. Ela diz que não pode viver no mesmo lugar que alguém que arruinou o casamento dela. Li essa mensagem 3 vezes antes de responder. Vanessa estava jogando sua cartada final, chantageando Eduardo emocionalmente, ameaçando levá-lo para longe de mim. Eduardo, se Vanessa quer se mudar porque não consegue encarar as consequências das próprias ações, essa é uma decisão que vocês devem tomar como adultos. Mas saiba que uma mulher que realmente te ama nunca te afastaria da sua família como punição por algo que você não fez.
Não houve resposta depois disso. Fiquei na varanda até tarde, ouvindo o som da água no lago e sentindo uma tranquilidade profunda. Pela primeira vez em anos, não estava preocupada se tinha agradado alguém. Não estava pensando no que poderia cozinhar para Eduardo amanhã, que favor poderia fazer para Vanessa, ou como poderia ser uma sogra melhor. Estava pensando em mim, em Helena, na mulher de 68 anos que havia criado um filho maravilhoso, mantido um casamento feliz por 35 anos, sobrevivido à viuvez com dignidade e que merecia ser tratada com respeito pela própria família. Naquela noite, dormi melhor do que tinha dormido em meses. Acordei na manhã de domingo com uma sensação estranha. Estava descansada e em paz. Há muito tempo não acordava sem aquela ansiedade constante de pensar no que precisaria fazer para manter todos felizes. Margarida e eu tínhamos combinado de nos encontrar para o café da manhã às 9h, mas já estava acordada às 7h, aproveitando o silêncio e a vista do lago da minha varanda. Meu telefone permaneceu silencioso durante a noite toda, o que me pareceu mais significativo que todas as mensagens desesperadas do dia anterior. Ou Eduardo finalmente tinha entendido a mensagem, ou estava tão bravo que decidiu não falar mais comigo. Ambas as opções me pareceram melhores do que continuar recebendo mensagens manipuladoras. Quando Margarida e eu nos encontramos no restaurante para o café da manhã, ela me olhou com curiosidade. Você parece diferente, Helena, mais leve. Me sinto diferente, Margarida. É como se tivesse carregado um peso enorme nos ombros por 2 anos e finalmente o tivesse tirado. Pedimos um café da manhã completo com frutas frescas, iogurte, panquecas e café. Enquanto comíamos, conversamos sobre tudo, menos sobre o casamento. Falamos sobre planos para os próximos meses, livros que queríamos ler, viagens que sonhávamos fazer, mas sempre adiávamos para estarmos disponíveis para as necessidades das nossas famílias. Sabe de uma coisa, Margarida? Acho que vamos fazer aquela viagem para Portugal que sempre planejamos. Sério? Você não vai esperar para ver se Eduardo e Vanessa precisam que você cuide dos futuros filhos deles? Eduardo tem 42 anos. Se decidir ter filhos, pode contratar uma babá como todas as pessoas normais fazem. Estarei disponível como avó, não como empregada. Depois do café da manhã, decidimos estender nossa estadia mais um pouco. Reservamos a hidromassagem por 2 horas adicionais e passamos a manhã relaxando completamente. Foi a primeira vez em anos que dediquei tanto tempo pensando apenas no meu próprio bem-estar. Ao meio-dia, enquanto arrumávamos nossas malas para voltar, decidi ligar o telefone novamente. Tinha 3 novas mensagens, todas de Eduardo, enviadas no início da manhã. Mãe, Vanessa e eu conversamos a noite toda. Ela está muito magoada, mas admite que talvez não tenhamos tratado a senhora bem. Podemos conversar quando voltar? As mensagens eram diferentes, menos desesperadas, mais reflexivas. Mas notei algo importante. Não havia um pedido de desculpas real, apenas uma admissão de que, talvez, não tinham me tratado bem. Talvez não era suficiente para o que aconteceu. Decidi não responder ainda. Queria chegar em casa, me acomodar na minha própria cama e pensar cuidadosamente no que queria dizer. A viagem de volta foi tranquila. Margarida e eu refletimos sobre o que aquele final de semana significou para mim. Sabe qual foi a lição mais importante que aprendi, Margarida? Que posso amar minha família e estabelecer limites ao mesmo tempo. Por todos esses anos, pensei que amar significava dizer sim para tudo. Agora entendo que, às vezes, amar significa dizer não. Essa é uma lição que muitas mulheres da nossa geração precisam aprender, Margarida respondeu. Fomos criadas para acreditar que nosso valor dependia de quanto nos sacrificávamos pelos outros. Cheguei em casa às 17h. A casa parecia diferente, como se tivesse estado vazia por muito mais tempo que 2 dias. Preparei um chá, vesti roupas confortáveis e sentei na minha poltrona favorita na sala. Era hora de decidir o próximo passo. Às 18h, a campainha tocou. Olhei pela janela e vi o carro de Eduardo estacionado em frente. Ele estava parado na minha porta, sozinho,
cabeça baixa. Respirei fundo e fui atender. Oi, mãe, disse com voz suave. Parecia exausto, como se não tivesse dormido em dias. Olá, Eduardo. Entre. Sentamos na sala de estar. Ele no sofá e eu na minha poltrona. O silêncio se estendeu por alguns minutos até que Eduardo finalmente falou. Mãe, preciso me desculpar. Estou ouvindo. Vanessa e eu conversamos a noite toda depois do casamento. No início, ela estava furiosa com a senhora, mas quando contei exatamente o que tinha ouvido, ela percebeu como foi horrível tudo o que disse. E você também percebeu? Eduardo abaixou a cabeça ainda mais. Sim, mãe. Percebi que por 2 anos tenho tratado a senhora como minha empregada, não como minha mãe. E como se sente sobre isso? Me sinto terrível, envergonhado. Pai deve estar se revirando no túmulo pelo modo como tratei a mulher que ele amou por 35 anos. Essa menção ao pai tocou meu coração, mas mantive minha compostura. Eduardo, preciso que entenda uma coisa. Não é apenas sobre o que aconteceu com o casamento. É sobre 2 anos, presumindo que eu estava disponível para tudo, sem nunca me perguntar se eu queria fazer isso. Sei disso, mãe, e a senhora está certa. Quando Vanessa sugeria pedirmos sua ajuda com algo, nunca parei para pensar se era justo. Apenas pensei, mamãe sempre diz sim, então não tem problema. E Vanessa, como ela realmente se sente? Eduardo suspirou profundamente. Ela está envergonhada. Diz que nunca teve uma sogra antes e não sabia como tratá-la, mas reconhece que o que disse sobre a senhora para Patrícia foi muito errado. Eduardo, ela reconhece isso ou você está suavizando o que ela realmente pensa? Não, mãe. Ela reconhece. Na verdade, quer vir pessoalmente se desculpar, mas disse que precisava falar com a senhora primeiro. Levantei-me e caminhei até a janela. O jardim parecia negligenciado. Tinha estado tão ocupada com os preparativos do casamento que não tive tempo para cuidar das minhas flores. Eduardo, preciso fazer uma pergunta muito direta e quero que responda honestamente. Claro, mãe. Vanessa me respeita como pessoa ou me vê como um recurso útil que está disponível quando precisa? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Mãe, acho que até ontem as duas coisas estavam misturadas, mas depois de ver as consequências de tratá-la como um recurso, ela percebeu que tinha perdido de vista a pessoa. E você? Você me vê como sua mãe ou como seu empregado pessoal? Mãe, essa pergunta dói, mas entendo por que a está fazendo. A resposta honesta é que nesses 2 anos, sem perceber, comecei a vê-la mais como alguém que resolvia meus problemas do que como minha mãe, que merecia ser consultada e respeitada. Sentei-me novamente e olhei diretamente nos olhos dele. Eduardo, agradeço sua honestidade, mas preciso que entenda que as coisas vão mudar a partir de agora. Entendo, mãe. O que a senhora precisa de nós? Preciso que, da próxima vez que quiserem me pedir um favor, perguntem se posso e se quero fazê-lo. Não assumam que direi sim. Preciso que me tratem como uma convidada em seus eventos familiares, não como parte da equipe de serviço. E preciso que Vanessa entenda que sou a mãe do marido dela, não a empregada. Tudo isso é justo, mãe. Mais alguma coisa? Sim. Preciso que entenda que tenho o direito de dizer não, sem dar explicações e que, quando eu disser não, você não vai tentar me manipular ou me fazer sentir culpada para mudar de ideia. Entendido? Sim, mãe. E Eduardo, mais uma coisa. Da próxima vez que Vanessa falar mal de mim para alguém, você vai me defender. Não vai ficar em silêncio enquanto sua esposa me desrespeita. Eduardo assentiu vigorosamente. A senhora está certa, mãe. Eu deveria tê-la defendido desde o começo. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Pude ver que Eduardo estava processando tudo o que conversamos. Mãe, a senhora me perdoa? Eduardo, você é meu filho e sempre vou te amar. Mas o perdão é algo construído com ações, não apenas com palavras. Preciso ver mudanças reais na forma como vocês me tratam antes de dizer que tudo está perdoado. Isso é justo. E quanto a Vanessa? Vai dar a ela uma chance de se desculpar?
Se ela quiser se desculpar de verdade, não porque você pediu, mas porque está realmente arrependida de como me tratou, então sim, vou ouvi-la. Ela quer, mãe, mas está com medo de que a senhora a rejeite. Eduardo, não rejeito pessoas que se desculpam sinceramente, mas também não aceito desculpas falsas apenas para manter a paz. Entendo. Quando seria um bom momento para ela vir? Dê a ela alguns dias para pensar cuidadosamente no que quer dizer. E Eduardo, certifique-se de que ela entenda que não espero que finjamos ser melhores amigas da noite para o dia. Apenas espero respeito básico. Eduardo ficou mais um pouco, e pela primeira vez em muito tempo, tivemos uma conversa real entre mãe e filho, não entre patroa e empregado. Ele me contou como se sentiu durante o casamento, vendo os convidados se perguntarem por que não havia comida preparada e por que as crianças estavam correndo sem supervisão por todo lado. Mãe, quando os pais começaram a me perguntar onde estava a pessoa que cuidaria das crianças, percebi que nunca perguntamos se a senhora queria fazer esse trabalho. Simplesmente presumimos. E como se sentiu quando percebeu isso? Me senti um idiota, mãe, e fiquei envergonhado que minha própria mãe precisasse me ensinar uma lição tão básica sobre respeito. Quando Eduardo saiu naquela noite, refleti sobre nossa conversa. Ele parecia genuinamente arrependido, mas também sabia que desculpas são fáceis quando você está enfrentando as consequências de suas ações. O verdadeiro teste seria ver se as mudanças durariam além dessa crise. Os 3 dias seguintes foram tranquilos. Não recebi nenhuma ligação pedindo favores, nenhuma mensagem presumindo que eu estaria disponível para cozinhar, limpar ou cuidar de algo. No início, pensei que estivessem irritados e me punindo com o silêncio. Mas então, percebi que estavam simplesmente respeitando o meu espaço como nunca haviam feito antes. O primeiro teste real veio na sexta-feira seguinte. Eduardo me ligou por volta das 19h e, pelo tom de voz, percebi que estava nervoso. Mãe, preciso pedir um favor. Meu coração apertou um pouco. Estavam voltando aos velhos padrões? Diga, Eduardo. O aniversário de Vanessa é no sábado e queria fazer uma festa surpresa para ela. A senhora poderia me ajudar a organizá-la? Eduardo, está me pedindo para organizar a festa toda? Não, mãe, de jeito nenhum. Já contratei o buffet, reservei o local e enviei os convites. Só preciso de ajuda com as decorações porque a senhora tem bom gosto para essas coisas. Mas, obviamente, vou pagar pelo seu tempo e suas ideias. Fiquei surpresa. Eduardo tinha feito a maior parte do trabalho sozinho. Estava apenas pedindo ajuda específica com algo que sabia que eu era boa e se oferecendo para me pagar. Eduardo, não precisa me pagar para ajudar com decorações. Isso posso fazer como um presente para Vanessa, mas agradeço por perguntar em vez de assumir. A senhora realmente me ajudaria? Claro, parece um gesto muito doce da sua parte. Obrigado, mãe. E se em algum momento achar que é muito trabalho, basta me dizer e contrato alguém. Tudo bem, filho. Essa conversa confirmou que as mudanças eram reais. Eduardo tinha aprendido a planejar seus próprios eventos, a não presumir minha disponibilidade e a oferecer compensação pelo meu tempo. Mais importante, tinha aprendido a me dar uma saída sem me fazer sentir culpada. No sábado da festa de aniversário de Vanessa, tive uma revelação completa. Eduardo e eu passamos a manhã decorando o quintal dele com balões dourados e flores frescas. Ele havia comprado todos os materiais e apenas precisou das minhas ideias sobre como combinar as cores e onde colocar tudo. Trabalhamos como uma equipe, conversando e rindo enquanto transformávamos o espaço. Mãe, isso está lindo, Eduardo disse enquanto pendurávamos as últimas luzes. Vanessa vai ficar radiante. Espero que sim. Dá para ver que você a ama muito. Amo. Mas também aprendi que amar minha esposa não significa deixar de respeitar minha mãe. Fico feliz que tenha aprendido isso, filho. Quando Vanessa chegou naquela noite, fingindo que estava apenas indo para um jantar íntimo, sua surpresa foi genuína e comovente. Ao ver o quintal decorado e todos os amigos esperando por ela, começou a chorar de alegria.
Não acredito que você fez tudo isso, exclamou, abraçando Eduardo. Dona Helena me ajudou com as decorações, Eduardo disse. Ela tem um talento incrível para essas coisas. Vanessa veio até mim e me deu um abraço sincero. Obrigada, Dona Helena. Tudo está deslumbrante. Foi um prazer ajudar Vanessa. Feliz aniversário. Durante a festa, observei como Eduardo e Vanessa interagiam comigo. Eles me incluíram nas conversas, me apresentaram aos amigos com orgulho como a mãe de Eduardo, não como a mulher que ajudou com as decorações. Me sentaram à mesa principal como família, não em uma mesa separada como equipe de serviço. O momento mais significativo foi quando uma amiga de Vanessa comentou sobre as belas decorações. Vanessa, você tem um gosto requintado. Onde aprendeu a decorar assim? Na verdade, foi Dona Helena quem projetou tudo, Vanessa respondeu imediatamente. Ela tem um talento natural para essas coisas. Apenas tive sorte que ela quis me ajudar. Em vez de levar o crédito pelo meu trabalho, Vanessa o reconheceu completamente. Foi uma pequena, mas significativa mudança que mostrou que ela tinha realmente entendido a lição. 2 meses após o casamento desastroso, recebi uma ligação inesperada. Era Cristina, a mãe que tinha me enviado aquela mensagem durante o casamento. Dona Helena, espero que se lembre de mim. Sou Cristina, mãe de um dos meninos do casamento do seu filho. Claro que me lembro, Cristina. Como vai? Estou bem, obrigada. Estou ligando porque queria compartilhar algo. Lembra do Ricardo, pai de Vanessa? Sim, o que tem ele? Acontece que nos conhecemos no casamento quando estávamos todos tentando controlar nossas crianças sem supervisão. Começamos a conversar sobre o que aconteceu com a senhora e ambos concordamos que o que fizeram foi muito errado. Bem, temos saído desde então e ele me contou mais detalhes sobre a situação. Queria que soubesse que ele também deu uma bronca em Vanessa pela forma como trataram a senhora. Ri baixinho. Sério? O pai de Vanessa me defendeu? Sim, e com veemência. Disse a Vanessa que a senhora foi incrivelmente generosa preparando o buffet e que usá-la como babá sem consultar era inaceitável. Ele ficou muito envergonhado quando descobriu a história toda. Fico feliz em saber disso, Cristina. Dona Helena, todos os pais que estavam no casamento ficamos impressionados com sua atitude. Não muitas pessoas da sua idade teriam coragem de se defender assim. Às vezes precisamos nos defender, independentemente da idade. Exatamente. E queríamos que soubesse que a respeitamos muito por isso. Aquela ligação me encheu de uma satisfação inesperada. Não só tinha defendido minha dignidade com minha própria família, mas meu exemplo havia ressoado com outras pessoas que testemunharam a situação. 3 meses após o casamento, Vanessa me convidou para almoçar, apenas nós duas. Nos encontramos em um café tranquilo perto da minha casa e durante a refeição tivemos a conversa mais honesta que já tivemos. Dona Helena, posso contar algo pessoal? Claro, Vanessa. Desde o casamento tenho feito terapia. Mesmo? Por quê? Porque percebi que tenho problemas para me relacionar com figuras maternas. Depois que minha mãe morreu quando eu era adolescente, desenvolvi mecanismos de defesa que incluíam desvalorizar outras mulheres mais velhas para me proteger emocionalmente. Isso explica muita coisa. Sim, minha terapeuta me ajudou a entender por que me senti tão ameaçada pela senhora inicialmente. Você representava tudo que perdi quando minha mãe faleceu. E em vez de me permitir sentir falta dela, decidi agir como se mães não fossem importantes. Vanessa, isso deve ter sido muito doloroso para você. Foi, mas eu não percebia. Achava que tinha superado a morte da minha mãe, mas tinha apenas enterrado a dor. E como se sente agora? Me sinto mais livre. E me sinto grata por ter uma segunda chance com a senhora. Aprecio muito que me diga isso e estou feliz que esteja trabalhando em si mesma. Dona Helena, me permitiria começar de novo? Como se estivéssemos nos conhecendo pela primeira vez. O que quer dizer? Quero realmente conhecê-la. Suas histórias, seus sonhos, suas opiniões. Não como a sogra que pode ser útil,
mas como Helena, a pessoa. Gostaria muito disso. Posso fazer uma pergunta? Claro. Que sonho a senhora deixou de realizar depois que se casou e teve Eduardo? A pergunta me surpreendeu com sua profundidade e sinceridade. Sempre quis escrever um livro de memórias culinárias, as receitas da minha avó entrelaçadas com nossas histórias de família. Mas sempre encontrei desculpas para não começar. E por que não começa agora? Dona Helena, a senhora me ensinou que nunca é tarde para se defender e mudar uma situação. Talvez não seja tarde demais para realizar um sonho também. Essa conversa plantou uma semente na minha mente. Nas semanas seguintes, comecei a pensar seriamente em escrever aquele livro que sempre quis. 6 meses após o casamento desastroso, Eduardo e Vanessa me convidaram para jantar para dar notícias especiais. Mãe, estamos grávidos, Eduardo anunciou com um sorriso enorme. Que maravilhoso, exclamei, abraçando os dois. A senhora vai ser avó, Vanessa disse, segurando minhas mãos. E queremos pedir algo importante. O quê? Queremos que seja a avó que escolhe quanto quer se envolver. Não vamos presumir nada. Não vamos esperar que cuide do bebê quando quisermos sair. Queremos que decida que tipo de avó quer ser. Se quiser ser a avó que vem tomar chá e ler histórias uma vez por semana, está ótimo, Eduardo acrescentou. Se quiser ser a avó que cuida ocasionalmente do bebê, também está perfeito. A senhora decide. Me emocionei até as lágrimas. Isso é tudo que sempre quis. A liberdade de escolher como amar minha família. E o que escolhe, Dona Helena? Vanessa perguntou. Escolho ser uma avó presente, disponível quando vocês realmente precisarem, mas que também tem sua própria vida, seus próprios planos e sonhos. Perfeito, Eduardo disse. É exatamente o que queremos. 1 ano após o casamento desastroso, publiquei meu livro de memórias culinárias, intitulado Amor na Mesa, Dignidade na Vida, Receitas e Reflexões de uma Avó Moderna. Vanessa me ajudou a promovê-lo nas redes sociais e Eduardo organizou um lançamento na casa dele. Durante a apresentação do livro, refleti sobre tudo o que acontecera desde aquela tarde em que ouvi aquela conversa no quintal. Este livro, disse aos convidados, não é apenas sobre receitas, é sobre a importância de manter nossa dignidade enquanto servimos as pessoas que amamos. É sobre a diferença entre dar por amor e ser usada por conveniência. Após a apresentação, Vanessa veio até mim. Dona Helena, preciso confessar algo. O quê? A pessoa que mais me inspirou nesse ano foi a senhora. Sua coragem de se defender me ensinou que podemos amar profundamente e, ao mesmo tempo, nos respeitar. Isso significa muito para mim, Vanessa. Posso chamá-la de Mãe Helena de agora em diante? Eu adoraria isso, querida. Naquela noite, enquanto autografava cópias do meu livro, percebi que a decisão de não ir àquele casamento foi a melhor que tomei em anos. Não só recuperei minha dignidade, como também ensinei à minha família o verdadeiro significado de respeito mútuo. Agora tenho 69 anos, um neto a caminho, um livro publicado e uma família que me trata como a matriarca respeitada que sempre deveria ter sido. Às vezes, dizer não é a forma mais poderosa de dizer sim, sim para nós mesmas, para nossa dignidade e para relacionamentos mais saudáveis, baseados em respeito mútuo. Agora, me conta. Você já passou por algo parecido? Compartilhe nos comentários e deixa seu like. Se inscreve no canal e se torne membro para ter acesso às minhas histórias completas antes de todo mundo. Basta clicar no link do comentário fixado abaixo. Até a próxima!